Olá, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo aqui ao vivo. Me apresentando aqui, sou Eduardo Matos, falo em nome da Intexify. Estamos aqui no último dia do evento do Startup Summit, Case Startup Summit, né? E também o bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo em um outro horário alternativo e não aqui ao vivo, né? Primeiro, satisfação aqui a gente encerrar essa jornada aqui dentro do Case Startup Summit, um evento que realmente a gente tem aí um carinho muito forte, né, já pela nossa participação presencial nas outras edições e agora aí no nosso evento online. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos comentar aí sobre nossa live, sobre nosso papo aí desse período, né? Nós vamos falar sobre dados, né? Então, sobre ciência de dados, como que a gente pode aderir, inserir dados e análise de dados, falar bastante aí da cultura do data-driven, também aí do analytical-driven, que é um termo novo, para que a gente possa explorar melhor e fazer melhor essa gestão de dados e como também fazer negócios baseado neles, né? E para isso, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso mestre em ciência de dados, que é o Sigmund, que tem uma formação aí bastante ampla nesse segmento. Fala, Sig, tudo jóia? Tá ouvindo? Fala, Matos, tudo bem? Estou ouvindo sim, e você? Maravilha. Então, para não errar aqui, inclusive no currículo, não errar aqui na apresentação, Sig, já te convido, então, para te apresentares, falar um pouquinho aí da tua experiência nessa jornada e, na sequência, a gente já inicia o bate-papo. Tá bom, legal. Primeiro, obrigado e sejam todos bem-vindos aí, quem está assistindo essa nossa transmissão, esse nosso vídeo aí. Eu me chamo Sig, sou formado na área da computação, já tenho uma carreira em empresas de grande, pequeno e médio porte, né? Já trabalhei em algumas multinacionais, em empresas, inclusive de serviço, essas que fazem girar a economia de uma forma grande, né? Que são as nossas pequenas e médias empresas. E dentro dessa formação fui fazendo, então, uma carreira dentro da área de dados, fiz um mestrado, sempre curti muito a parte de inteligência artificial, então voltei meus olhos no mestrado mesmo que em engenharia, só que para a área de engenharia elétrica, mas na área de automação e inteligência de dados para resolver problemas reais da indústria. Depois fui para um doutorado na área de gestão do conhecimento, engenharia e gestão do conhecimento na UFSC, e posteriormente fiz um outro doutorado fora do país em ciência da computação na Itália, onde eu pude experimentar ainda mais profundamente essa questão de trabalhar com dados e aí numa colaboração com várias outras instituições, tanto indústria quanto academia. E em paralelo, sempre trabalhando assim, um pé na academia e outro na indústria no dia a dia, né, podendo aplicar esse conhecimento. Então, hoje é o que eu faço no meu dia a dia, que é trabalhar como um cientista de dados, gerenciando projetos voltados para essa área, desde Business Intelligence, que é softwares para olhar para trás e para frente da organização, né? Digo, para trás e o momento presente da organização, quanto fazer projeções futuras, né? Que são modelos de dados um pouco mais complexos, que utilizam técnicas e algoritmos de inteligência artificial, por exemplo. Maravilha. Bom, já estamos aí com um currículo bem vasto. E assim, complementando, a gente faz alguns trabalhos aí em conjunto com o SIG e atesto realmente que o currículo é vasto e tem conhecimento de causa aí para que a gente possa realmente ter um papo bem bacana aqui. Legal. SIG, a gente vai falar de dados aqui, vai trabalhar como a questão de cultura data-driven, uma série de coisas nesse sentido, mas queria iniciar um pouquinho antes, né? Para a gente tem algo que está bem próximo disso também, que é a inovação, né? O que tu pode trazer aqui para a gente iniciar o papo sobre inovação? O que tu imagina que seja uma inovação dentro de uma startup ou de outras iniciativas como um todo, né? Bacana. É interessante tocar nesse assunto porque é uma palavra que está em moda já há bastante tempo e eu acho que vai permanecer por muito, né? Eu venho estudando inovação já desde há muito tempo atrás, mas especificamente no doutorado na UFSC, que a gente tinha várias cadeiras de inovação, a gente pôde vivenciar isso em vários tipos de empresas e aí depois, com o tempo, eu acabei focando bastante em startups e para poder entender bem esse modelo, e a gente vê que tem uma distância entre os dois
e como os dois modelos de inovação, né, aquele bem tradicional de empresa que tem um departamento de P&D, né, uma indústria 3M, por exemplo, da vida, que tem grana para poder investir alto em apostas, né, do que como é que vai ser o futuro daqui a alguns anos, e a startup que tem uma estrutura bem enxuta e que precisa olhar para aquele fluxo caixa que ela tem e não dá para dar muito tiro no escuro, né? Ela tem que utilizar aquele dinheiro, aquele investimento com projeções que vão ser utilizadas no curto e médio prazo, e não no médio e longo. Então são cenários diferentes e a inovação acho que vem nessa pegada justamente para relembrar de que o inovar, ele consiste em pequenas coisas, quer dizer, você não precisa criar um software que utiliza robôs de automação por trás, inteligência artificial, para você dizer que você tem um grande produto. Às vezes é você olhar para um problema já existente, pré-existente, um problema já conhecido e resolver ele de uma forma diferente. Isso é inovar, é olhar o já conhecido com uma forma diferente. Então, dentro dessa caminhada, eu acabei simplificando, inclusive, o meu próprio conceito do que é inovar, que não é algo complexo, quer dizer, qualquer um pode fazer, né? Quer dizer, olhar o mesmo antigo velho, só que de uma forma nova. Eu acho que é por aí. E a nossa ideia aqui, a gente bateu um papo, né, Matos? Você falou da nossa parceria, a gente tem uma parceria já há um tempo e continua com ela, e eu sei que você também passa por isso. Então, se eventualmente você tiver algo para complementar, se acha que tem algo diferente disso, fala, porque na verdade qualquer um tem uma forma diferente de ver inovação, né? Mas a minha é essa, eu acho que é olhar o antigo, só que de uma forma nova. Ótimo. Não, muito bacana e é até interessante, né, Sig, nesses papos, quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de, aqui, inovação, às vezes existe um raciocínio natural de você pensar em coisa mais complexa, né? De coisa que não está ao nosso alcance, não está não é fácil, não é de uma fácil execução, né? E muito bacana você trazer aqui o termo, a palavra de simplicidade, né? Simplificar, né? Então, às vezes, assim, a gente tem algo que pode realmente fazer, é colocar em prática, né? Eu converso, o pessoal da Intexfal sabe, sou fã de execução, né? De, às vezes, você planeja demais, faz um negócio muito elaborado, e aí, quando vai botar em prática, não consegue o que você trouxe aqui também, né? Resultados em curto e médio prazo. Então, às vezes, você simplifica as coisas, executa, mede e depois vai dar sequência, né? Então é bom realmente trazer essa questão da inovação de uma maneira, como você trouxe, eu concordo plenamente, né? E você olhar para aquele determinado problema e fazer de uma outra forma, né? Então, inclusive eu estava vendo agora há pouco, antes de entrar, a transmissão que você fez com o Wagner, né? Até uma baita responsabilidade, né? Falar depois dessa nave que é o Wagner, né? Que teve um maior êxito aí da CompuFor dos últimos tempos, ele trouxe exatamente isso, que a inovação está na simplicidade, em resolver o problema do cliente. Eu gostei dessa fala, que assim, ó, indiferente do produto, e ele botou isso bem aberto na mesa, assim, o meu produto pode estar sendo desenvolvido numa tecnologia que por muitos é considerada ultrapassada, o nosso produto, ele fala várias vezes, ele é simples, mas ele atende o que o cliente precisa. Acho que esse é o ponto principal, assim, da inovação, no meu ponto de vista, você vê exatamente o que a pessoa está querendo lá do outro lado e resolver. Empresas pequenas, médias, que estão aqui na nossa região, como grandes, por uma Amazon da vida, eles, assim, vamos ser sinceros, a interface deles, para mim, é muito simples, até simples demais, podia ser mais bonita, agradável, mas ela resolve, cara, entendeu? Esse é o ponto, ela resolve o que a gente precisa. Então, eu acho que a inovação consiste nessa simplicidade. Muito bom. E assim, e até realmente pegando ali o gancho do Wagner, né? Que até acabei não comentando com ele, mas é bem bacana a gente trazer da questão que é enfatizar isso, né? Resolver problema. Muitas vezes a gente quer fazer um produto mega elaborado, tal, para mostrar que tem um monte de característica, mas na verdade o que o cliente quer é benefício, né? E até em algum momento, às vezes, na parte de venda, a gente quer, até porque a gente faz, né? Quer demonstrar a funcionalidade A, B, C, mas o cliente quer saber o seguinte: isso resolve o meu problema, né? Então, benefício maior do que ferramental, né? Então, você realmente indicar quais são os benefícios de maneira simples, como você falou, né? Então, já está trazendo aí inovação. Sig, nessa linha aí agora. Deixa eu só confirmar, seguir para mim. Você está me ouvindo? Que aparece a sua imagem congelada aqui para mim. Vamos acessar aqui o diretor, o Everton está nos ouvindo. Pode confirmar se o Sig está on, está online?
Não, caiu. Mas já está resolvendo ali. Tá? Então, pessoal, complementando ali o que o Sig estava comentando, né, que é justamente essa resolução de problema com um novo olhar, né, para confirmar essa parte de inovação. Ele retornando, a gente já vai começar agora, passando esse gancho, então, de inovação, para começar a realmente trabalhar agora com dados, né? Em mergulhar na questão do data-driven, mergulhar na questão da ciência de dados, né? Então, ele retomando, a gente já vem direto para falar sobre esse assunto. Enquanto também o Everton e o Sig estão verificando aí a questão da internet, provavelmente dele, a gente está aqui em Floripa, quem está nos acompanhando, for de Floripa, sabe que teve umas instabilidades aí nos últimos dias, né? Principalmente ontem, hoje também. Então, acho que foi algo nesse sentido aí que aconteceu com o Sig. E aproveitar aqui também para vocês podem, para comunicar que vocês podem fazer perguntas aqui no chat, né? Então, a gente tem esse nosso chat geral aqui, vocês podem lançar as perguntas enquanto tiver nosso papo aqui também, tá? Bom, deixa eu ver aqui, pessoal, vou pedir aqui licença para mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, só para confirmar, para ver se o Sig está voltando, e a gente continua o nosso papo aqui. Já apareceu aqui para mim, eu acho que já está retornando. Alô? Vamos lá, acho que o Sig já está de volta. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Cara, mil desculpas, a nossa internet está dando oscilada aqui, legal. Não, eu comentei aqui com o pessoal, com a audiência, que esses 2 dias aí, acho que aí em Balneário também, aqui em Floripa, a internet está oscilando bastante mesmo. Estou até tentando deixar o celular aqui de lado para a gente ver se consegue ter um backup aí. Joia. Sim, então assim, falamos essa introdução de inovação e agora vamos entrar no princípio aqui da questão de ciência de dados, né? Certo. Então, trazer aí um conceito de dado, conhecimento, e o que mais, assim, que outros termos que a gente possa, até para alinhar aqui o público, né? Claro. Para depois a gente começar a trabalhar realmente na análise dessas informações, né? Legal. Então, uma coisa que é importante saber é que nem tudo que eu tenho dentro da minha organização é algo que eu possa utilizar de bate-pronto já para tomar uma decisão, né? Então, assim, tem até eu comentei, inclusive, numa fala que a gente teve em conjunto há um tempo atrás. A pirâmide organizacional é aquela que mais representa a quantidade de dados que a gente também tem na nossa organização. Imaginando a base da pirâmide, dados é o que a gente mais tem na organização. Subindo nessa pirâmide, a gente sobe na pirâmide por base do uso desses dados, da experiência, o próximo degrau seria a informação. Então, é o que eu tenho um pouco menos. Depois da informação é conhecimento e inteligência. Inteligência e sabedoria, que ficam no topo da pirâmide, são, nessa concentração, mais uma vez falando em pirâmide, é o que eu menos tenho na organização. E ele só existe porque eu utilizo o que tem embaixo da pirâmide, que é dados, informação, etc. Então, o que eu mais tenho na organização hoje no mundo, nas minhas redes sociais, etc., são dados. Mas a grande maioria desses dados são ainda não organizados, não tratados. Tem-se uma estimativa, claro que é sempre uma estimativa, de que 85% dos dados que existem no mundo, Big Data, solto aí, mundo afora, eles são não estruturados, ou seja, não organizados. E somente 15% desses dados, eles estão dentro de alguma base de dados, algum banco, alguma coisa que está lá organizado que eu consigo saber. Isso aqui é o cliente, o código do cliente que comprou nesse dia, tem uma organização. Então, o primeiro passo, eu acredito que é entender essa divisão. O que é um dado, o que é uma informação, o que é um conhecimento, e até então eu chegar na inteligência, que é um topo mais da pirâmide, né? Está mais acima da pirâmide. Isso posto, a gente pode também concluir que nem toda organização que está iniciando, ela consegue já ir para um estado de inteligência. Ou seja, ela não tem ainda dados suficientes para poder evoluir nessa experiência e conseguir chegar lá
nesse topo, né? Então, esse é um primeiro momento que a gente precisa fazer esse conceito aí, deixar claro para todos que para a gente conseguir chegar nesse nível da inteligência, a gente precisa passar através da experiência esse degrauzinho aí da pirâmide, sabe? Então, pelo menos em teoria é isso. Ótimo. Bom raciocínio, né, Sig? Porque tem algumas estatísticas que dizem que realmente o dado não é mais problema, né? Você tem são gerados cerca de 2,2 milhões de terabytes de dados novos por dia no mundo. Eu não sei o que é isso, eu sei que é muita coisa, né? Então, assim, e aí a gente tem até aquela dicotomia, né? Se a gente está na era da informação ou na era do excesso de informação. Uhum. Eu acredito que a gente está nos dois. Né? Na realidade, se você, como você comentou, né, não tiver uma estruturação mínima, não tiver um contexto, de repente, de onde você estiver analisando, você fica perdido nesse emaranhado de informações, né? Claro. Então, Sig, e aí você comentou, né, a empresa quando está iniciando, tal, de que maneira que ela pode se preparar para trabalhar com dados? Existe um período que você pode começar não, já está no momento agora que eu posso trabalhar com dados. Existe um quantitativo para isso? Existe um estágio? Como é que você pode esclarecer um pouco essa linha? Uhum, legal. Eu acho que esse é um dos itens mais importantes que eu até tinha pensado assim, cara, quando a gente estiver conversando, eu pelo menos no final eu quero falar sobre isso. Ainda bem que você trouxe o assunto já, porque eu acho que é super importante em que quem está começando uma organização, ele precisa desde já armazenar esses dados, essas informações em algum lugar. Então, se você não tiver esses números registrados, você não, no momento que você está crescendo, você não vai saber, em análise comparativa, como era no passado para eu poder evoluir agora. Então, assim, de uma forma bem simples e objetiva, como é que você vai calcular um CAC, que é o custo de aquisição do cliente, se você não tem anotado quanto que você gastou para fazer um happy hour com o cliente, se é isso que você vai colocar no teu CAC, né? Quanto que você gasta em mídias sociais, qual que é o teu custo por lead que você está colocando lá no Google Ads, por exemplo, versus quanto essas pessoas estão entrando aí. Então, enfim, se você não tiver essas anotações iniciais, que são esses dados, você não consegue evoluir para esse momento de inteligência. Então, o iniciar, a minha mensagem é essa, comece anotando o que você conseguir. Eu digo o que você conseguir, porque se eu disser assim, anote tudo, você não vai conseguir trabalhar e ganhar dinheiro, que é o que você precisa, vai ficar só anotando coisas. Mas o quanto mais organizado você conseguir, nem que seja assim, planilhas, Excel, etc. e tal, porque isso é muito importante. E agora, tentando fazer um link entre uma coisa e outra que eu falava, eu acho até que a própria Intexify, pelo produto que oferece, pela sua história, é exemplo disso bem claro. O que eu estou querendo dizer? Vocês são uma organização que entrega inteligência em cima da utilização de dados, né? Ou seja, os clientes podem chegar até a Intexify e dizer assim, Matos, eu preciso entender um pouco mais do meu mercado, meus clientes, eu preciso enriquecer minha base, eu quero faturar mais com isso, né? Porque com mais entrada de pessoas eu consigo ter mais giro, etc. E aí, como é que se pode fazer algo nesse sentido? Bom, primeiro que você tem que ter uma massa de dados muito grande. Eu acho que esse é um grande diferencial que vocês têm de outras empresas. Vocês já começam com esse pé na frente, assim. E depois, não é só ter esses dados por ter, é analisar eles. E aí é que eu quero fazer aquele link que eu disse ali sobre a questão da infotoxicação que você comentou. Esse é um termo que o Capra utiliza, ele é um cientista de dados aqui do Rio Grande do Sul. Ele diz assim, a gente está com tanta informação que o nosso cérebro já não aguenta mais. E a gente já chega num momento que a gente se infotoxicou. Pô, essa, né? E nesse momento em que passa por essa toxicidade, vamos chamar assim, no nosso cérebro, que a gente não consegue mais absorver, entram os robôs, entra a parte de inteligência, entra a parte dos softwares que nos ajudam a tomar essa decisão. Então, esse é um ponto fundamental. Existe uma quebra entre até onde nós damos conta e até onde a gente precisa efetivamente de um software para poder fazer isso acontecer. Então, existem esses estágios da empresa, armazenar os dados, olhar para eles, fazer as análises, e em determinado momento você tem que automatizar essa análise, porque nem isso você vai conseguir fazer de tanta informação que você tem na mão. Legal. Então, assim, já por mais que e realmente, se você ainda não tem informação suficiente, e depois a gente pode até ver o que é essa informação, a quantidade suficiente, né? Mas ter essa orientação já desde o início para pelo menos já ir coletando esses dados, né? Porque em algum momento você vai ter estrutura daí para poder analisar, né? Perfeito. E nessa linha, Sig, indo agora para a questão de profissionais, né? Então, de novo na questão do início.
quem precisa de alguma disciplina específica, precisa de alguma skill já de início para poder armazenar os dados, como é que você pode comentar sobre isso? Tá. Assim, hoje existe a figura do cientista de dados, né? Eu até no meu LinkedIn está escrito lá também ciência de dados. Mas se você for ver um cientista de dados, cara, na sua definição, ele é meio que um super-homem, porque ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber de matemática, estatística, computação, entender do negócio. Ele tem que entender de tudo. E a gente nunca vai conseguir um profissional completo em tudo. Ou ele tem uma queda mais assim, o cara é um matemático, que é muito bom com equações e tal. Às vezes ele tem uma perna lá no negócio que ele não entende muito bem. Ou o cara é muito bom em negócio, na computação ele deixa a desejar. Então, olhando para isso, as pesquisas apontam que no futuro a gente, inclusive, vai ter um decréscimo no número de cientistas de dados. Alguém vai jogar pedra aí, mas eu estou aberto a discussões. Quer dizer, não é que a profissão do futuro não será cientista de dados ou tá para morrer, não é que vai morrer, mas é que algumas dessas skills que estão dentro do conjunto cientista de dados, elas vão se separar e aí vão se especializar. O que eu estou querendo dizer? Existe uma grande demanda do mercado e vai ser cada vez mais crescente por analistas de dados, analistas de informação. São pessoas que entendem bem do negócio, que entendem de uma ou duas ferramentas de BI, Excel e deu. Não precisa entender necessariamente de programação avançada, de equações matemáticas super megalomaníacas e tal, mas precisa transformar aquela informação em algo entregável, assim, uma solução, uma resposta, que é o que o gestor precisa. Ele tem um problema, ele quer resposta. O analista vai fazer isso. Então, eu acho que se eu pudesse dar alguma dica para alguém aí que está querendo começar, comece por ali. Um bom analista de dados não requer um estudo super mega avançado lá de equações, como eu falei, e é uma profissão que vai bombar para os próximos anos. A profissão do estatístico e do matemático também é uma coisa que vai se consolidar nas suas áreas de atuação. Quer dizer, ele não vai tender à programação e também não vai tender ao negócio. Quando o negócio precisar de um estatístico, recorre a ele e vice-versa. Conheço algumas empresas que têm esse padrão e funcionam muito bem. Então, a minha sugestão é essa: se especialize bem em uma determinada área, não tente abraçar tudo, isso você não vai conseguir. E se você é uma empresa que está começando, eu acho que o primeiro profissional que você poderia tentar trazer para perto são pessoas que têm esse pensamento analítico, que conseguem te ajudar a transformar dado em informação e um gráfico, uma coisa simples de visualizar, que você bata o olho e entenda o resultado, sabe? São pessoas que tenham esse tato, eu acho que mais ou menos por aí. Eu tinha anotado exatamente aqui pensamento analítico, né? Então, porque é uma arte também, você ter essa possibilidade, né, de transformar esse emaranhado de dados que estão soltos, né, para que ele, dentro de um contexto, faça sentido, né? Então, uma coisa que você trouxe que eu acho bem importante, realmente, não ser mais... ele ser um pouco mais generalista também, né? Entender de mercado, entender claro, no mercado onde ele está utilizando, né? Por exemplo, aqui na Intexify a gente tem uma atividade que é justamente fazer a entrega dos leads, né? Mas para isso a gente quer entregar os leads que tenham mais similaridade com o perfil de cliente ideal do nosso cliente. Então é importante para os profissionais que estão em contato com o nosso cliente, que ele entenda também do negócio dele, né, para que a gente possa realmente ter essa entrega com mais efetividade, né? Então, nessa linha, Sig, mas tem alguma... você comentou ali de algumas skills, né? Mas tem alguma formação, ou hoje ele está um pouco mais abrangente? Um engenheiro, ele tem você imagina que ele pode ter uma skill um pouco mais para isso, ou não? Ou, de repente, alguém que vem de uma área, sei lá, administrativa também consegue absorver? Só para a gente ver aqui que talvez a gente tenha audiência de várias formações, e a pessoa fala, não, eu sou engenheiro, não consigo trabalhar com dados, né? Como é que você pode trazer isso para a gente? Cara, eu sinceramente acredito que todo mundo pode trabalhar com dados de diversas áreas mesmo, assim, né? Desde que seja, mas eu trabalho com humanas. De alguma forma você trabalha com números, trabalha com dados, mas às vezes não tão aprofundadamente. É claro que cada um dentro da sua skill. E eu quero trazer até de novo essa experiência que a gente teve na UFSC, né? Que é assim, esse trabalho interdisciplinar que normalmente a gente que trabalha na computação, que é extremamente disciplinar, é bem focada em números, matemática, ela é exata e tal. Quando você vai para uma área multidisciplinar, existe
um pré-conceito de que você vai entrar lá e você, cara, vai se perder um pouco na tua discussão, né? Você vai para outros mundos que não são teus e que não vai agregar no teu currículo. Extremamente pelo contrário. Porque quando você está em um ambiente multidisciplinar, e isso eu aprendi muito nessa minha passagem pela Federal, por exemplo, foi poder ter esses outros olhares, né? Então, na mesma cadeira a gente tinha lá engenheiros, computação, psicólogos, educação, tinha de tudo. E, às vezes, em cima do mesmo dado, do mesmo número, você tinha diferentes interpretações. Então, o cara da matemática, ele vai olhar a equação, o número, o desvio padrão, quanto ele foi para a esquerda e para a direita. O cara da psicologia ou da educação, ele vai olhar sobre o porquê que aquele número chegou àquele resultado, né? O que levou, de forma humana, aquele número a chegar ali. E assim por diante, né? Eu poderia dar N exemplos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vale a pena, sim, você, sendo de outra área, estudar a área de dados, porque você pode dar a tua interpretação, o teu olhar para aquilo. Se você é da área de negócios, por exemplo, eu fiz administração, fiz contábeis, posso fazer? Claro que faz. Eu diria para você, começa com um curso de Power BI, por exemplo, que é uma ferramenta de BI que existe por aí. Eu estou dando nome, ninguém está pagando nós, né? Mas daqui a pouco faz um paga nós aí para a Microsoft. Que é um curso extremamente popular, que tem por aí na internet, se bobear até gratuitamente no YouTube. Você consegue baixar na tua máquina, também sem pagar nada, você instala a ferramenta, começa a brincar com dados. O próprio Google tem uma ferramenta que se chama Data Studio, ou Data Studio, que também é gratuito, for free, baixa algumas coisas ali, coloca uma planilha do Excel com alguns números e começa a filtrar aquilo com alguns gráficos. Então, você consegue fazer isso muito tranquilamente. Sendo de números, então, mais ainda, né? Você está exatamente navegando na tua praia, então é fácil para você. Então, a minha resposta é sim, qualquer um de qualquer área vem, só que conserve essa tua visão da tua área, porque isso pode ser um grande diferencial. Eu sou da psicologia, e conserva essa tua visão, que pode ser um grande diferencial. Muito legal. E trouxe essa visão que é bem interessante, realmente, da multidisciplinaridade, né, Sig? Uhum. Também passei pela engenharia de gestão do conhecimento, fiz as cadeiras do doutorado, não concluí, mas só faltou escrever a tese, é uma coisa bem complexa, né? Mas era muito bacana isso mesmo, né? Você fazer... eu fiz trabalho com dentistas, com advogados, com uma série de visão diferente. Inclusive, uma tese de doutorado, né? Ela precisa ser inédita. E, justamente, em alguns segmentos, tinha-se o cuidado, assim, uma área isolada, né? Pô, daqui a pouco... É claro, a gente sempre vai ter coisas novas, vai ter sempre coisas inéditas, né? Claro. Mas quando você bota várias áreas juntos, aumenta o leque de opções, né? De ter coisas inéditas, coisas para você explorar um pouco mais. Então, bem bacana, inclusive, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, de você ter envolvido nessa análise de dados o profissional de marketing, o profissional de vendas, a pessoa que está lá ouvindo o cliente. E, é claro, vai ter alguém que vai materializar tudo isso, como você comentou, né? Usando algumas ferramentas, enfim. Mas esse envolvimento, então, das pessoas, bem bacana essa tua visão, trazer isso, porque ele é muito rico, né? Então, realmente envolver toda a tua empresa, ou representantes das várias áreas da empresa ali para você ter algo ainda mais rico, né? Claro. Nessa linha, Sig, a gente já falou algumas coisas também aqui de inteligência, né? De inteligência, tem inteligência comercial, inteligência empresarial estratégica. Como que a gente pode trazer para esse contexto aqui de dados o conceito de inteligência? O que seria inteligente? Legal. O que é uma pessoa inteligente? Tem outro termo? Como é que pode trazer aqui esse conceito nesse contexto? Então, vamos lá. Assim, a inteligência, sob o ponto de vista da gestão, né? Se você for fazer uma cadeira de gestão e você vai lá um curso de inteligência competitiva, inteligência empresarial, normalmente a que se refere esse curso e o que tem dentro dessas ementas, né? É um olhar para fora e para dentro da organização, mas é um primeiro momento em que você olha para fora da organização. Normalmente, nos outros eixos em que a gente está mais no operacional e tático ali, nas bases da pirâmide, a gente está olhando muito para dentro de casa ainda, né? Processos produtivos, automação de entrada e saída de pedidos, produtos, peças, aquela coisa toda. Quando a gente vai para um nível um pouco mais alto, que é dos gerentes, diretores, presidentes, está mais no topo da pirâmide, você já precisa ter uma visão a médio e longo prazo. E nessa visão de médio e longo prazo, você só vai saber se
você está indo bem ou para onde você vai, também olhando seus concorrentes, também olhando o mercado, também olhando flutuação de dólar, câmbio, etc., e políticas externas, enfim, dá para ir longe. Então, a inteligência é o primeiro momento em que se olha para fora da empresa. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente está falando de dados, também é a mesma coisa. Quando você utiliza os dados e começa a garimpar coisas dali, né, e você vai trazendo informações, quando você tem um dado que consegue dar um insight inteligente, é porque você não está olhando só para o teu negócio, você também está olhando para fora. Ou se está olhando para o teu negócio, tem alguma outra base externa que ajudou nesse momento, entende? Eu tenho até uma vez eu ouvi essa brincadeirinha, sempre falo essa como uma alusão sobre o que é a diferença entre um e o outro, né? Então, quando você está vendo num banco de dados palavras soltas e dados soltos, né, números 35, Florianópolis, dia 21, blá, 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 você não sabe o que aquilo quer dizer. Quando aquilo está agrupado em uma frase que faz sentido, aqueles dados se transformaram em uma informação. Agora, quando você tem essa informação, e várias ainda, com uma certa conclusão do tipo, hoje está fazendo 31 graus em Florianópolis, no Diaraná. Essa é uma informação. Quando se junta essas duas informações com mais outras ao longo do tempo, né, essa é a maior temperatura nos últimos 10 anos. Você está fazendo uma análise mais histórica, você já subiu. De dado, você foi para a informação, você já está em conhecimento. Agora, como fazer com que esse conhecimento se transforme em inteligência? É o passo de você olhar para aquilo e aí, lições aprendidas. O que eu posso fazer com aquilo? Se é a maior temperatura dos últimos anos, tá, o que eu posso fazer com esse número? Bom, para protetor solar, porque eu sei que vai vender bastante, eu posso comprar um guarda-chuva, porque eu sei que vai chover em relação aos últimos anos, enfim, é tomar ação em cima de números, tomar ação em cima de dados. Então, inteligência, sobre o ponto de vista de dados, é, 1, olhar para fora da organização, e 2, conseguir tomar conclusões para efetivamente tomar a decisão, para fazer alguma coisa com aquilo. Então, esse é o que eu entendo na minha interpretação sobre inteligência de dados. Ótimo. Trazer mais ainda em cima da questão de inteligência, para você tomar ações também, né? Os dados, claro, eles estão ali eles precisam ser, como é que eu posso falar, provocados, né? Então, para poder trazer alguma informação, para trazer alguma luz. Né? E como é que você vê nesse ângulo a questão de formular hipóteses? Né? Então, para poder analisar os dados e trazer alguma coisa interessante. Você tem essa variável de hipóteses, você tem que ter uma pergunta para aqueles dados, né? Como é que você traz isso dentro desse contexto? Desse cenário, né? Bacana você perguntar, porque, na verdade, a questão da definição de hipóteses, ela normalmente está muito associada à academia. Na prática, o pessoal acaba não fazendo, né? Num trabalho científico, numa conclusão, uma tese, um artigo e tal, a primeira coisa que qualquer um te pergunta, quais são as suas hipóteses antes de você resolver o problema, né? Quer dizer, o que você hipotetiza de resultado antes mesmo de mexer no vespeiro? E quando a gente está trabalhando no dia a dia, as pessoas não param para fazer isso. E na nossa área é primordial, porque o que acontece se a gente não criar hipóteses antes de mexer com os dados? A gente começa a entrar num emaranhado e a gente vai tentando achar coisas, perguntas e respostas, mas sem ter pensado um pouco nelas anteriormente. E isso pode gerar o que a gente chama de bias, que é um viés de erro. Você vai gerar gráficos que, eventualmente, o teu gestor não queria ter visto, porque não foi isso que ele queria. Então, a hipótese consiste em, primeiro, analisar o problema. O que você quer resolver com aquilo? E aí, com base nesse teu alvo, esse teu objetivo, você diz assim, bom, com base no que eu preciso responder aqui, digamos que eu queira, como é o trabalho da Intexify, né? Ajudar os clientes a também definir seu perfil ideal de cliente. Eu quero saber qual que é o meu perfil ideal. Pronto, isso aqui é um problema. Agora, quais são as hipóteses? As hipóteses que eu tenho olhando para o meu negócio são que os meus clientes são de faturamento X a Y, que estão na região X, aí quem sabe indo para a pessoa física, né? É masculino, que compra no bar não sei aonde, que vai não sei aonde. Então você cria hipóteses, aí depois você vai nos dados e aí você vai confrontando contra aquelas hipóteses para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Esse é o passo da hipótese. Agora eu quero fazer um link que a gente falou antes. Cara, é exatamente desse tipo de profissional que a gente está precisando. Porque eu conheço muita gente que sabe lidar com técnica, com ferramental, mas eles fazem os gráficos e está aqui o gráfico. Mas ele não analisou o gráfico para ver se ele responde alguma coisa. Ele não olhou para aquele número e diz assim, cara, esse gráfico aqui não faz sentido nenhum, cara. Eu nem vou entregar esse gráfico. Não, o pessoal não faz nem essa análise crítica. Entrega do jeito que está. Então,
pelo amor de Deus, antes de entregar um gráfico para alguém, eu estou falando de gráfico porque é o mais comum na área de BI, por exemplo, de dados, né? Analise para ver se aquilo faz sentido, se coloque no lugar do tomador de decisão, se ele estivesse ali olhando para aquele gráfico, aquilo faz sentido? Eu acho que esse é o principal ponto aí lá no final, né? Quando você já tem a hipótese, você já foi contra a hipótese, gerou um gráfico que juntou dados versus hipótese e está olhando para ele. Então, esse é o fluxo que eu entendo aí sobre esse ponto de vista. Não sei se eu respondi a tua questão, não, meio longe. É isso mesmo, eu queria fazer exatamente isso, que é a questão, né? Às vezes as pessoas vão lá, olham para os dados e acham que, não, traga informação para mim. Pô, você tem que criar realmente as hipóteses para confirmar ou refutar, né? E aí você vai analisando novamente, enfim. E aí, se você trouxe um agora, estava deixando mais para o final, mas acho que vale aqui a deixa, que você comentou da questão de analisar os dados, né? Então, a gente fala muito de data-driven, mas aí, aprendi com você aí recentemente, o analytical-driven, né? Então, como é que... E é um pouco que você estava comentando, né? Mas explorar um pouquinho mais essa do analítico. Então, essa é uma terminologia já antiga, né? Que é o Analytics ou Analytical Driven e / Decision Making, quer dizer, tomador de decisão baseado em análise de dados. Eu trago isso como comparação com uma forma de pensar com que hoje as organizações estão querendo implantar muito fortemente e que eu até acho muito legal, que é a questão do data-driven, do data-driven, né? O que quer dizer driven? Driven é a orientação para... E daí, quando tem data ali, quer dizer, orientado a dados, né? Uma empresa orientada a dados. O que isso quer dizer? Que ela utiliza os dados para sua tomada de decisão. Quer dizer, eu tenho algumas empresas que são assim agora, depois do data-driven, e instituíram que eu não entro numa reunião se eu não tiver um número, um gráfico, alguma coisa que justifique estarmos ali. Então, a cultura orientada a dados, ela é baseada nisso, tá? Você tem gráficos na parede que vão te dizer como é que você vai operar no teu dia. Quando você vai ligar para um cliente, você olha números para ver quem é esse cliente, que horas que ele vai fazer compra, quais são as preferências dele, para você fazer uma ligação muito personalizada, enfim, olhando sempre para dados. E isso é olhar para dados, é tomar qualquer tipo de decisão, desde a compra do café até o fechamento de um grande negócio, olhando para dados. Ok, nada de problema nisso, muito legal, e esse é o primeiro passo que as empresas precisam dar para chegar no segundo, no meu entendimento, que é esse analysis-driven ou analytical-driven, ou orientação à análise. Que é assim, a orientação a dados, ela é muito baseada numa análise quantitativa, quer dizer, você olha um número, ponto. Você olha um gráfico, esse gráfico é com base em algum número, então ela é quantitativa. Já o método de análise, ele é qualitativo, ele precisa do número para você poder ter uma análise de qualidade. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você olha para aquele dado, aquele gráfico está lá, mas você não parou para pensar o que levou aquele dado a estar naquele gráfico, né? Ou quais são as consequências daquele gráfico estar subindo. Alguma coisa que está acontecendo agora, trazendo bem para a nossa realidade, né? No momento que a gente grava isso, a gente ainda está no momento Covid, né? No momento pandemia. E muitas empresas estão surfando uma onda muito interessante, porque para alguns foi muito mal e infelizmente, um momento ruim, assim, etc., de se falar, mas para outras empresas foi muito bom, né? Está sendo muito bom, para áreas diversas, né? Por exemplo, a área de importação e exportação, que houve uma baixa, agora está subindo. Algumas empresas de tecnologia, teve uma pequena baixa no início, depois subiram bastante, porque tem muita gente usando tecnologia. Enfim, e aí? O tomador de decisão, ele pode simplesmente dizer assim, cara, legal, vamos contratar mais gente, estamos subindo, estamos crescendo e tal. O cara que é analítico, o cara do dado, ele vai contratar pessoas. O cara que é analítico, ele vai dizer assim, por que está subindo tanto? O número está dizendo que está subindo. Agora, por que está subindo tanto? Será que isso vai continuar ou isso é uma bolha? Então, é a análise por trás do dado. E eu acho que o próximo passo depois do data-driven é isso que as empresas deveriam olhar, que é o analytical-driven. Quer dizer, olhar para os dados do ponto de vista de consequência, razão, da onde veio, origem. E eu acho que essa é a grande pegada e que vai ser, inclusive, a moda aí para os próximos anos, né? A gente vai deixar de simplesmente olhar para dados quantitativos e vai analisar eles com mais propriedade. Então, ter esse senso de curiosidade também, né? De você querer realmente ter uma tendência, o que isso pode acontecer na sequência, né? Então, pô, bem bacana. Confesso que essa parte do analítico de dados aí, a gente está empregando, inclusive, na nossa cultura da Intexify, né? E falando nisso, aproveitar aqui, colocar algumas perguntas também da audiência, Sig.
O Ricardo, ele até um pouco nessa linha, até eu acho que a gente passou em algumas coisas, que ele pensa assim, ó, quero muito inserir paixão por dados ou data-driven ao culture code da minha startup. Como eu adapto todo mundo? Por onde eu começo? Então, como é que a gente faz com que isso entre realmente na cultura da empresa? Ele fala do data-driven, a gente agora falou do analítico também, né? Mas como é que pode dar uma luz aqui? Legal. Ainda bem que você trouxe isso, Ricardo, porque a gente falou, a gente acabou não falando tanto de cultura. Mas a coisa está bem relacionada, né? O que acontece? A cultura organizacional, que é um assunto extremamente antigo, ela é algo que é orgânico, que vem da organização, ela não pode vir de cima para baixo, ela tem que vir bottom-up, ela tem que vir da base. É diferente de um planejamento estratégico que, eventualmente, você até pode vir de cima para baixo, né? Também não é o correto, mas enfim. O Culture Code, o Código de Cultura, ele veio bombando nos últimos anos porque a Netflix, por exemplo, resolveu divulgar seu Código de Cultura porque achou legal, porque é um negócio que está no DNA deles também fazer esse tipo de compartilhamento, né, sharing de informação. E aí o mundo olhou para aquilo e disse, cara, vamos usar isso aí também, vamos fazer o nosso Culture Code. Tá? Então é a gente fazendo Culture Code a dar com o pé. Mas o que acontece? Normalmente feito num departamento fechado lá de talento, cultura, de RH, etc. E não é assim, gente. O departamento de talento, cultura, RH, ele vai mediar esse processo, né? A área de humanas, etc., de cultura. Mas quem precisa criar os tópicos do código de cultura são as pessoas. Ele precisa ser feito com várias reuniões. Cara, startup é assim, bicho. Chega num local, quem bebe, quem não bebe, né? Pega um chopp, vamos conversar. O que você entende que é uma característica nossa, da nossa empresa? Isso é o nosso código de cultura. Como é que a gente agiria? Vamos lá, pergunto aí para você. E aí você vai fazendo esse bate-papo. Eu pergunto para você, se vier um cara insatisfeito e ligar para você e te dar uns gritos, né, no telefone, como é que você vai reagir? E aí você vai anotando tudo isso aí, cara, vai vir aí, trabalho em equipe, ética, não sei o que é o que a gente faz no planejamento estratégico de uma forma diferente. O Culture Code, ele faz dessa forma. Então, acho que o primeiro passo aí, Ricardo, é esse, é você buscar isso, o Culture Code das pessoas. A minha sugestão seria, se você acha que o Data Driven é uma coisa legal para colocar na cultura, sugira no grupo para isso entrar. Mas se a maioria disser assim, não, nós não somos assim, eu sugiro você não colocar, porque isso precisa vir do grupo. Mas uma vez que é consenso de todos que a orientação a dados é uma coisa importante, e quem sabe você levantou a bandeira lá e todo mundo curtiu, eu acho que, assim, mais uma vez, se todo mundo diz que é pertencente daquele grupo, eles também vão ter que tomar suas iniciativas. Então, o passo seria assim, primeiro é essa declaração dentro da cultura que você está olhando para dados. Aí todo mundo está alinhado e todo mundo olhando para aquele documento está alinhado nisso. E os próximos passos é você prover dados para que as pessoas possam tomar decisão com base nesses dados. Então, se você tem um analista que está no telefone atendendo um cliente, ele, mais do que fazer esse atendimento, ele tem que ter dados na frente dele para poder tomar decisão. Quem é esse cliente, qual é esse número em relação aos outros, faz um gráfico de recência, frequência e valor. Eu já estou indo longe aqui na teoria, né? Faz um gráfico RFV para dizer onde é que ele está posicionado, quantas estrelas ele tem em relação ao outro. Então, você está dando dados para o teu atendente, por exemplo, fazer isso. Enfim, então, eu acho que o primeiro momento é esse. Construção em grupo, declaração, todo mundo está olhando para isso e oferta de dados para que todos possam tomar decisão com base nisso. Muito bom. E essa questão da cultura, como você comentou, né? Às vezes a empresa inicia, a startup inicia, a primeira coisa que vai fazer, não, vou criar o código de cultura. Mas ainda não tem a prática, não tem a vivência. Não tem nem a cultura, né? Quer dizer, não tem a cultura. Tem a cultura dos indivíduos, né? Mas isso que você falou, tá certo. Não, já viu algumas coisas, não, vamos sentar aqui, pô, agora vamos fazer... Mas, cara, aquilo que você faz no dia a dia que acaba sendo também a cultura da empresa, né? Que, como você falou, é o conjunto de pessoas que vão criando hábito e vão repetindo as coisas e aquilo ali acaba se tornando. Isso é um ponto bem importante, Matos, em deixar bem, assim, um highlight, assim, entre aspas, que o código de cultura, ele é orgânico, ele vai mudar e muda todos os dias. Se você contratar uma pessoa nova, sair outra, ou até mesmo com o mesmo conjunto de pessoas, elas também mudam. Quando elas mudam, muda a empresa, muda o código de cultura. É a forma de a gente agir. Claro que ele baliza, às vezes, a nossa tomada de decisão, né? O porquê nós estamos aqui, aonde que a gente quer chegar, com que intensidade, se a gente está aberto a falhas ou não, né? De novo, citando o exemplo da fala com o Wagner, né? O Wagner falou assim em algum determinado momento,
quando o cara ligou para ele e disse assim, acabei de comprar um carro aqui e esse carro eu devo a você porque você me ajudou. E aí ele sacou que, na verdade, ele estava ajudando pessoas mais do que ganhando dinheiro com o negócio. E isso é parte de cultura. Quando ele identifica, mesmo que depois de vários anos, de que aquilo está no DNA e que precisa ser fortalecido. Eu acho que é olhar para isso também, que é orgânico, e muda com muita frequência. Mas tem que também estar escrito, tá? Não quer dizer que muda, que não tem que estar consolidado. Muito bom. Sig, a gente passou rapidamente ali, e é claro, quem está no mundo de startup, uma das áreas que preocupa, que tem uma atenção muito grande, é justamente, vamos chamar, algo que está cada vez mais integrado, que é marketing e vendas, né? Então, ainda mais que marketing gera muito conteúdo, gera muito dado, gera muita informação para poder justamente coletar os melhores leads e passar, digamos, no modelinho tradicional, né? E passar esses leads, passar essas informações, então, para o time de vendas justamente executar. E tem a figura justamente da inteligência comercial, que vem cada vez mais presente aí nas estruturas, né? Eu assisti um podcast que é no canal da MeTime, que eu acho fantástico, os podcasts deles lá, com o Cordovez, e acho que era o VP de vendas da Aurum. E ele comentou que se ele fosse começar a Aurum agora, ele teria contratado na parte comercial 3 profissionais, um Sales Ops, um SDR e aí um Closer, um vendedor. Né? Como é que você vê a figura de alguém da área de inteligência de dados, de inteligência comercial, que é algo que foi chamado aqui de um Sales Ops, nessa estrutura? Assim, como é que a gente já falou ali, né, de quando que eu inicio com dados, mas vamos começar na parte comercial, né? Como é que você vê essa figura de alguém que trabalhe com dados, trabalhe com inteligência nessa estrutura comercial? Cara, eu acho fantástico até, eu acho que esse nosso formato de trabalho, que consiste em ter um SDR, um pré-venda, um vendedor, um inside sales e tal, essa nossa estrutura que, até não sei, para ser bem sincero, qual é a origem, se isso veio mesmo do movimento startup ou não, mas que é bem recente. Se você for pesquisar em algumas empresas, eu tenho passado por algumas delas, principalmente ultimamente, eu tenho levantado a orelha para ver se o pessoal está ligado nisso, só não está ligado em o que é um SDR, o que é um Sales Ops. Eles estão fazendo ainda, a grande maioria das empresas, a moda antiga. Então tem muita oportunidade de aprender bastante sobre isso, ensinar para essas outras organizações, né, mostrar o quanto isso é interessante. E também por isso, por saber que essas outras empresas não estão utilizando esse modelo, utilizar isso como um diferencial. Poxa, se você tem alguém dentro da tua equipe comercial que está tomando decisões olhando para o mercado, que está buscando olhar para o mercado em cima de dados, com certeza você tem um grande diferencial competitivo. E outra coisa que eu acho que um grande especialista nessa área de Sales Ops e operação, né, o nome que quiserem dar, né, inteligência de negócios, cada um dá um nome diferente, mas ter um cara na área de vendas olhando para fora também do negócio é muito importante. Eu conheço alguns casos de empresas grandes mesmo que fecham contratos fortes e as pessoas que trabalham com inteligência na parte de vendas, eles usam algumas planilhas de Excel, mas para eles é suficiente onde eles entram em contato com o fornecedor, fazem uma parceria com um terceiro, quando eles conseguem trazer um produto por aqui que passa por lá, eles ganham uma comissão e tal, e eles fazem negócios milionários funcionar. Então, quer dizer, dá para começar, nem precisa ser extremamente estruturado, mas você pode pegar, eventualmente, se a tua estrutura é enxuta, pega uma pessoa e divide o trabalho dela. Ó. Parte você vai coletar leads, e a outra parte você vai olhar para o mercado, inteligência. Então, dá para começar pequeno, acho extremo diferencial competitivo, e quem não começou a estudar por isso, por favor, comece a estudar, né? Agora, vocês têm estudado e já estão colocando isso em prática, né? Como é que está sendo a experiência dessa etapa aí para vocês também? Você que já tem experiência também de outras empresas aí, Matos. Pô, está sendo realmente fantástico, Sig. Nessa linha assim de você ter os times mais próximos e com essa visão realmente de dados, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu venho conversando em várias lives de aproximar cada vez mais o time de marketing e vendas, né? Então, em algum momento, inclusive, juntar. No nosso caso, o time de marketing e vendas estão trabalhando juntos mesmo. É um time só, né? Que para tirar também aquela
aquela rivalidade, né, entre aspas, aí, de que marketing gera leads e venda não converte, e vendas de comercial diz que, na realidade, os leads não estão qualificados, né? Então, no final do dia, a gente está trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é vender mais. E o marketing, ele se aproximando mais do comercial, ele vai já estar uma linguagem mais de venda mesmo, né? Então, vai criar um conteúdo já com mais esse propósito de vender. E isso analisando dados, né? Então, olhando para a tua base de clientes atual, por exemplo, para começar a ter tendências, aquilo que é a interpretação, né? Então, a minha base de clientes atual, a maioria dos meus clientes compraram o meu produto X. Opa! Então, esse produto aqui, será que... vamos analisar com um pouco mais de cuidado. O que tem nesse produto que a maioria está consumindo ele? Será que, de repente, eu tenho até de descontinuar um outro, se eu tenho mais de um produto ou serviço? Né? Então, começar realmente a analisar essas informações para gerar ações em cima, né? Então, em cima disso. E do ponto de vista ainda de analisando... Sempre falo da questão de você olhar o teu legado para poder antecipar cenários, né? Um dos conceitos de inteligência é você antecipar. Quando mais com fruto de uma investigação. Você investiga um fato concreto, né? Aconteceu alguma coisa, você vai investigar por que aquilo aconteceu. E aí, com isso, você poder criar cenários para antecipar os outros, né? Então, a gente vem trabalhando muito com esse propósito. Além de trabalhar isso internamente, é trabalhar para os nossos clientes também, claro, né? Então, quando a gente tem, até falando um pouquinho aqui, a gente tem uma metodologia que a gente conversa com o cliente para entender qual é o perfil de cliente ideal dele, qual é o diagnóstico, né? E também tem uma outra etapa que é o seguinte: compartilha conosco teus clientes atuais, que a gente vai verificar o que eles têm em comum, através de enriquecimento de dados, de trazendo mais informações, e para que a gente consiga ter um perfil de cliente ideal, digamos assim, meio que automatizado, né? Claro. Para dizer, olha, a maioria dos teus clientes são com mais de 100 funcionários, a maioria dos teus clientes tem um capital social nessa determinada etapa, usam determinados tipos de tecnologias. Então, é interessante agora a gente buscar outros que sejam semelhantes, né? Perfeito. Quer contribuir alguma coisa nesse sentido, Sig? Cara, eu acho que assim, essa estratégia de aproximar equipes, o ideal seria que todos estivessem trabalhando, pelo menos fazer o que a gente chama de rotation, né? Fazer uma rotação entre os postos de trabalho para saber o que um outro está fazendo. Porque, eventualmente, realmente, o que você falou ali, existe uma competitividade, porque um vende uma coisa e o outro entrega outra, mas não é por mal, todo mundo está tentando remar, mas para cada um para um lado diferente. Eu acho que quando a gente traz eles para o mesmo time, os discursos ficam alinhados. É bom entender também quem é papel de quê ali naquela situação. O vendedor é o papel do leão, é o cara que vai atrás da caça, mas ele precisa saber onde está essa caça, onde é que está essa presa, ele tem que correr na direção certa para ele não perder tempo de corrida. E aí entra o marketing, por exemplo, apontando o caminho correto. Então, quando esses dois times, a gente só está falando de dois aqui, né? Eles trabalham em conjunto, a probabilidade de você ter mais acerto lá na frente é muito maior. Então, até essa análise a gente acaba fazendo quando a gente vai nas organizações. Eu costumo dizer que a tecnologia, muitas vezes, é meio que o sumário, assim, é o índice da organização, porque já tive casos de participar de algumas empresas em que eles ligavam para a TI lá, os departamentos ligavam para a TI e diziam assim, ó, eu preciso lançar uma nota fiscal X, eu preciso criar um processo aqui na produção Y, como é que eu faço mesmo? Quer dizer, é o trabalho dele, né? Mas ele está ligando para a TI, por quê? Porque a gente precisou entender bem o negócio para poder desenhar esse fluxo de processo e programar ele num software. Então, é por isso que, muitas vezes, trazer para junto da decisão alguém da TI, alguém do marketing, alguém de humanas, pessoas e tal, vai contribuir muito para você poder ter assertividade lá no final, né? E eu acho que outra coisa também que é bem importante dizer que se você não tiver números, se você não tiver dados, você não consegue tomar decisões. Eu falava anteriormente da questão do CAC, né, que é o custo de aquisição. Hoje você tem uma plataforma, vamos usar de novo um exemplo da Intexify, fazer uma venda aqui, que é assim, ó, você contrata a Intexify para fornecer leads enriquecidos que vai te dar uma maior assertividade no momento que você fecha uma negociação.
Pô, legal, tá, mas eu não preciso disso, ou eventualmente isso vai ser caro para mim, eu não posso pagar e tal. Você já calculou quanto custa hoje o teu efetivo custo para trazer um cliente novo? Eu acho que isso é a primeira pergunta para você poder dar essa opinião de que é caro, eu não preciso, etc e tal. Não estou dizendo que é caro, tá, Matos? Não é, pelo contrário, eu acho que o preço é ótimo, mas não é o caso aqui da discussão. O caso é, você tem esses números para você poder tomar essa decisão. A maioria das pessoas que hoje fazem esse trabalho, elas poderiam estar fazendo outras funções, enquanto esse trabalho da busca de leads poderia estar sendo automatizada e feito uma busca numa plataforma como a de vocês. E a pessoa está lá gastando horário, WhatsApp, mensagens, e fazendo uma coisa que ela não precisaria estar fazendo, porque é operacional, ela poderia ser mais analítica, entendeu? Então, eu acho que vale a pena você pensar sobre esse ponto de vista. Você tem números para você poder tomar decisões? Acho que é isso aí. E aí eu vou também, misturando um pouco os assuntos aqui, eu vi que a Vanessa escreveu ali no chat, dizendo ali que ela tem utilizado o teste AB para poder tomar decisões e está tentando colocar isso na cultura da empresa. O teste AB é aquele que você, dá um exemplo hipotético, você muda o título do e-mail, dispara para 50 pessoas, com um título diferente para outras 50, depois você compara a taxa de abertura, por exemplo. Esse é um exemplo de teste AB, e outros tantos, né? Perfeito. Além disso, Vanessa, instituir com que sejam feitos outros testes ainda. Quanto mais dados você tiver, mais cruzamento você consegue fazer. Por exemplo, eu fiz um teste AB de um disparo de e-mail. Você pode, quem sabe, confrontar qual é o dia de semana que as pessoas mais abrem, que horário que elas mais estão abrindo os e-mails, qual que é a taxa de resposta por tipo de e-mail diferente, enfim, dá para fazer várias outras subanálises além do teste AB. Mas se você conseguir começar com isso, as pessoas tomarem isso para si como uma prática do dia a dia, você já está voando, pode ter certeza. Não, excelente, excelente. Realmente é você fazer teste, fazer validações, medir, dar sequência com aquilo que está funcionando, corrigir aquilo que eventualmente tem que corrigir e validar. Na realidade, é uma sequência de teste que não para, né? Você está sempre validando hipóteses aí, né? Então, com relação aos times, uma coisa que vejo que algumas equipes estão começando a fazer também é envolver cada vez mais também o time de CS, né? Justamente para dar o retorno também. O cliente foi convertido, agora o time de CS está em contato com ele e ele pode internalizar mais uma quantidade enorme de informações para confirmar se foi uma boa venda, para evitar churn, ou seja, a junção dessas três áreas, né, de uma comunicação mais efetiva dessas três áreas é bem importante, né? E daqui a pouco envolve o produto também, porque tudo isso internaliza para poder melhorar mais os produtos, para melhorar as entregas para o cliente também, né? O produto ou o serviço, né, o que a empresa estiver fazendo. Claro, e aí assim, ainda contribui. Essa semana eu tive uma experiência exatamente muito similar a essa. Nas últimas 2 semanas eu estava fazendo uma planilha de planejamento para uma startup para os próximos anos, assim, de crescimento, investimento e tal, né? Muito voltado assim para números, né? Um DRE, efetivamente. E em determinado momento, você também dentro desse DRE, você tem que pensar como é que vai ser a tua escalada, inclusive de contratação. Então, você está começando a escalar lá em vendas, hoje você está com 50 clientes, você vai para 150, 300, 400 clientes e tal. Quando que tem que contratar um outro CS, que é o cara que faz o atendimento direto do cliente? Não sei. Só vai saber se você tiver dados, se você conseguir medir isso, você saber quanto aguenta um CS. Um CS na minha empresa aguenta 20 pessoas, ou outro que não, tem um fluxo menos, ele é mais tech touch, né? Não é muito humano, então eu aguento 200 pessoas, porque é eventualmente uma dúvida e tal. Mas se você não tiver esse número, amigão, até as suas projeções vão ficar furadas. Então, a minha dica é essa: anote, fale com pessoas, veja como é que elas estão se saindo, faça médias, porque nenhuma vai atender igual a outra. Então, assim, quantos que você está atendendo? Estou atendendo 100. E você, que perfil é? Sênior, pleno, júnior? Eu sou júnior, beleza. Já viu que tem? Para júnior você pode ter uma média, para pleno outro. E assim por diante, mas precisa conversar com as pessoas, precisa anotar isso tudo. Nem que seja planilha no começo, mas tem que começar, para que depois você consiga ter um planejamento mais refinado aí para os próximos anos. Exatamente. Mensagem aqui da Fabiana, agradecendo aí, obrigado pela aula, Sig. Valeu. Realmente a gente está com o mestre aqui, né? Sig, aproveitando uma deixa que você falou ali do preço, pessoal, até aproveitar e fazer um merchan rápido aqui, antes que a gente já está indo para a reta final. A Edtexify está lançando a nova plataforma agora no evento e estamos mantendo o preço da plataforma anterior, tá? Então, quem está no evento aqui, quiser, tem
um botão para fazer reunião aqui no stand, você pode agendar com os nossos consultores, também tem um botão para conversar, uma dúvida mais rápida aí via WhatsApp também, enfim, então estão à disposição aí para conversar com vocês também, e com produto novo com preço antigo. Então, Sig, para a gente ir para a reta final aqui, queria que tu deixasse uma mensagem aí para a audiência sobre, no contexto que a gente falou, qual a mensagem final aí para o pessoal que está empolgado, quer trabalhar com dados aí, trabalhar com inteligência, enfim, para extrair ainda mais informações aí do seu dia a dia. Legal. A gente falou de tanta coisa, né, cara? Acho que teria muitas mensagens aí para dar e bastante tempo ainda para conversar. O papo é muito bom. Mas eu acho que, assim, são algumas coisas, voltando os olhos para a startup, né? Que eu acho que a gente precisa pensar. Não pense que você precisa contratar um super mega especialista com currículo, que custa não sei quantos mil reais. Às vezes você já pode começar em casa a tua tarefa de olhar para dados. É mais uma questão de você parar e estudar. Tem muito conteúdo aí pela web que você vai encontrar, tem cursos que são voltados especificamente para dados, tem o Alura, o Data Camp, tem alguns sites aí também, não estou ganhando nada de dinheiro com isso aí, mas eu acho que vale a pena a gente dar essas dicas aí. Então dá para começar, comece já, comece rápido, erre antes, o quanto antes possível, para você poder não ter problemas lá na frente, mas olhe para os dados, tá? Se você não olhar, mais uma vez, a gente tem passado aí por alguns casos com startups e tal, que chegam em um determinado momento do crescimento, por não ter essa herança de dados, elas podem, inclusive, chegar a um momento de falência ou perto da falência, porque no momento de escala, que você precisa dessa evolução, você toma decisões erradas, porque você não tem base para poder tomar decisões. Então, comece a fazer isso, analise essas variáveis e comece a estudar por você mesmo, tá? Não espere um outro profissional. Analisar dados e analisar números, informações, qualquer um consegue fazer. Comece você. Se tiver dúvidas, procure um profissional. Às vezes, assim, vale a pena, às vezes, você contratar, sim, um cara muito bom, um cara especialista, por algumas horas, que vai te dar umas pistas que serão muito ricas para o teu negócio, essas horas você paga, assim, rapidinho. Então, eu acho que o passo é por aí. E, mais uma vez, agradecer, né, cara? Pô, é uma parceria muito grande que a gente tem com vocês. Eu sempre falei isso, continuo a falar. Acredito muito na ideia, no potencial e no time da Intexify. Pude ver isso de perto com a galera lá. Sangue nos olhos, essa adrenalina, essa galera trabalhando forte com alguns cases que eu pude acompanhar também, voltando aqui no stand de vocês, com clientes extremamente satisfeitos. Esse é só reflexo do trabalho, do amor, do carinho que vocês têm dado aí no trabalho, que é muito voltado para o propósito, né? Eu percebo que vocês estão ali por uma causa, isso é muito legal. Espero que vocês sejam muito felizes aí, que tenham muitos outros clientes que vêm, inclusive, das nossos papos aqui, ou pelo menos contatos, para conhecer um pouco essa plataforma, que eu sei que vocês têm uma grande especialidade para leads e principalmente para empresas que trabalham em segmentos diferenciados, né? Então, soluções inteligentes de fato. Agradeço mesmo o convite. Muito obrigado, Sig. Já está incorporado no time, já está com pitch. Legal, cara. Obrigado novamente aí pela participação. Pessoal, agora concluindo aqui, agradecer a participação de todo mundo, né, que esteve aí nesses 4 dias do evento de conteúdo. A gente realmente trouxe aqui algumas pessoas para compartilhar com vocês experiência, né? Então, agradecer mesmo aí quem nos brindou aí com a sua audiência, despedindo aqui do evento, do Startup Summit, do Case Startup Summit, né? Então, esperando aí agora a nova edição, tomara aí que presencial, né? A gente sabe que tem o seu valor aqui, o remoto, mas estar lá no dia a dia, conversar com as pessoas, realmente compartilhar conhecimento no presencial, ele tem o seu valor muito forte aí também, né? Então, aqui o Everton também está colocando o LinkedIn do Sig, está colocando o LinkedIn meu. Fique à vontade aí para fazer contato. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguns questionamentos, compartilhar ou outra coisa que queira compartilhar conosco, estamos à disposição. Um ótimo evento aí, eu sei que ainda tem jornada, ainda tem trilhas de conhecimento que estão sendo executadas. Um ótimo evento para todo mundo e, novamente, gratidão aí pela permanência e por nos assistir aqui a nossa última live do evento. Fechamos com chave de ouro. Parabéns novamente, Sig, aí pela aula que você trouxe aqui para nós. E valeu, obrigado. Cara. Nós, né? Tamo junto.
Maravilha. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais. Vamos ver o Everton. Pronto, agora ele encerrou, porque quando encerra ele cai, eu acho que ele volta agora. Ah, tá.